amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para refletirmos acerca da palavra de Deus e do espírito de profecia. Desde já quero agradecer você que tem se inscrito em nosso canal, que tem compartilhado os nossos vídeos para que outras pessoas também possam se inscrever, para que outras pessoas também possam assistir esses vídeos e admoestações acerca da verdade presente do tempo que estamos vivendo. Glórias ao Deus eterno, porque muitas pessoas têm assistido esses vídeos. É para a honra e para a glória de Deus que realmente nós estamos aqui para tratar de assuntos diversos. Nesta manhã, eu quero agradecer a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos visto e ouvido muitos canais, inclusive de pastores, de líderes religiosos das mais denominações que nós temos aqui no Brasil e em outros lugares, com promessas muito bonitas, promessa de um mundo melhor. Queridos, nós não podemos realmente perder a esperança, mas nós sabemos que a esperança nesse mundo está edificando sobre a areia, porque esse mundo realmente nós estamos vivendo nos últimos anos da história desse planeta Terra. E a partir dessa compreensão é que nós precisamos cada vez mais firmarmos na palavra de Deus. Isso é muito antigo, desde tempos da Bíblia, bem antigos, é que as pessoas sempre querem ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que preenche o seu ego, aquilo que faz você colocar um topor em sua vista para não ver o que está acontecendo no momento presente. Ou seja, é quase uma fuga da realidade. Mas nós precisamos de estar na realidade, de um choque de realidade, para que possamos despertar, para que realmente possamos acordar das condições em que nós vivemos. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui na palavra de Deus. Vejamos aqui nas Santas Escrituras. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus nesse momento, no livro de 1 Reis, no capítulo 22 de 1 Reis, você vai compreender algo muito interessante. Aqui nós vemos uma situação muito similar ao tempo presente. Vejamos então, acompanhe. Aqui diz: as profecias dos falsos profetas. E como nós estamos vivendo em meio a falsos profetas. Eu vejo homens com previsões tão mirabolantes, atenuando uma realidade, minimizando uma situação que muitos, quando quiserem despertar, será tarde demais. Porque, queridos, quero lembrar mais uma vez, o selamento está para iniciar. E quando o selamento do Deus eterno iniciar, nós não teremos mais tempo para preparo, ou seja, o preparo ele é antes. Deus está requerendo do seu povo um preparo anterior, para que o seu povo realmente possa, nesse momento final, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou assim diz o Senhor. E aqui vejamos: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Nós vimos aqui que havia um conchavo entre Acabe e Josafá para que eles fossem realmente a uma guerra. E Josafá estava com medo de ir para essa guerra. E então Acabe, com seus profetas miraculosos e mirabolantes, prometendo coisas lindas, coisas aprazíveis, coisas de um mundo melhor. Vejamos realmente o que aconteceu. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Olha quantos profetas tinha aqui, servindo ao rei de Israel. E lhe disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Ele fez uma pergunta. Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha que mentira, olha que engano. Muitos têm se levantado nos púlpitos, nas igrejas, nos vídeos, na internet, no YouTube, em cima do muro. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E o que é que diz o Senhor?
Você está falando de uns que dizem isso, outros que dizem aquilo, e o que diz o Senhor? O que o Senhor diz a esse respeito? O mundo que estamos vivendo, a hora em que estamos vivendo, qual é o tipo de comportamento que devemos ter? E aí continuemos a ouvir. Disse, porém, Josafá ficou assim muito descrente, eram palavras muito bonitas, 400 homens com o mesmo discurso, 400 profetas muito bem irmanados, com discurso promissor, com discurso de vencer, com discurso que vai dar tudo certo. Josafá ficou assim meio cabreiro e disse, olha, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos. Quer dizer, não sobrou nenhum profeta do Senhor, ou seja, alguém que esteja realmente ali fincado na palavra de Deus, alguém que esteja realmente compreendendo o espírito de profecia, ou seja, pessoas que estão clamando ao Senhor, Deus eterno. E olha a resposta então aqui do rei Acabe. E ele disse, respondeu o rei de Israel, Josafá, olha só, há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, ou seja, eu tenho raiva dele, ou seja, eu não quero ouvir esse profeta do Senhor. Por quê? Olha que coisa interessante, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim, ou seja, Acabe, como muitos hoje na nossa sociedade contemporânea e moderna, nesse momento atual, muitos estão querendo ouvir o que? Sim, fábulas aprazíveis. Muitos querem ouvir que tudo isso vai passar, que a vida vai voltar ao normal, que vamos poder comprar, vender, edificar, casar, dar em casamento, como nos dias de Noé. Lembra? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, como se tudo estivesse normal. Muitos querem ouvir essas promessas, mas louvado seja Deus, porque ainda tem profetas, sejam um, sejam dois, ainda tem profetas de Deus que estão com os olhos nas santas profecias, que estão dizendo não, que estão profetizando talvez coisas que não sejam muito agradáveis, como era aqui para o rei Acabe. E então mandaram chamar Micaías. Olha o que aconteceu quando chegou o homem de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus. Vejamos aqui. E então disse, então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Imagine a cena, eu posso agora me reportar aquele momento. Ó rei, vai para a viagem, que você já está um vencedor. Ó rei, pode ir, leve seu exército, que vocês voltarão vitoriosos. Ó rei, vive eternamente, você vai voltar vitorioso. E assim eram as promessas dos bajuladores, eram as promessas dos mentirosos, eram as promessas daqueles que fugiram do assim diz o Senhor. Eu desafio você para estudar as Santas Escrituras com muito escrutínio, dedicação, e escolher um dos profetas aqui das Santas Escrituras que foi enviado a Israel com promessas maravilhosas. Eu vejo Jeremias, um profeta chorão, clamando a Deus. Eu vejo Amós, você vê o profeta Daniel, Isaías, Ezequiel, todos trazendo a Israel o quê? Palavras de admoestação, palavras de repreensão, para que Israel pudesse o quê? Se edificar. Quando as palavras de admoestação são erigidas ou são proferidas, elas têm um único intento, é que haja um despertamento, é que haja uma mudança da parte daqueles que ouvem. Vejamos aqui a continuação do texto que diz: cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, e todos profetizando coisas lindas. Zedequias, filho de Quenaária,
Fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor. Olha que coisa linda, fictícia. Assim diz o Senhor: com estes escornearás, não é? Os sírios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregarás nas mãos do rei. E ali, aquele momento foi a manhã inteira, aqueles homens profetizando coisas agradáveis, coisas aprazíveis. Queridos, eu quero profetizar também coisas agradáveis e coisas aprazíveis, mas não para esse mundo, para o mundo por vir. O que Deus tem preparado para cada um de nós nem olhos viram, nem a mente imaginou, nem chegou ao ouvido humano. Esse sim são o quê? Esse é o ideal de Deus. Essas são promessas maravilhosas que realmente devem perpassar a nossa mente, devem permear o nosso ser, o nosso coração. Devemos nos contentar com as promessas de Deus, de um novo céu e uma nova terra. Aí sim tem a promessa gloriosa, a promessa da certeza do que tudo que virá é bem melhor do que estamos aqui presenciando nesse presente século. E aqui vem a situação, né? Lá vem Micaías, o único profeta de Deus ainda ali existente naquele contexto. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. É isso, queridos. Hoje, de todos os lados, vem o quê? Situações para que você pregue só o amor de Deus, para que você fale só do amor de Jesus, para que você se firme só no Jesus da cruz, para que você esqueça o Jesus do Apocalipse, para que você esqueça o Jesus da vingança, para que você esqueça o Jesus da ira do Cordeiro, para que você esqueça o Jesus que vem para julgar a humanidade, para o Jesus que vem separar joio do trigo. As pessoas estão focando, foquem só no Jesus maravilhoso, só no Jesus Salvador, só no Jesus bondoso, só no Jesus misericordioso. E aonde está o Jesus da sua justiça? Claro que Jesus é maravilhoso, é bondoso, e nós estamos aqui pelas suas santas misericórdias, porque Ele está cobrindo o seu povo, eu digo o seu povo, aqueles que estão clamando. Infelizmente o povo de Deus não é todo o povo de Deus. Infelizmente isso nunca vai acontecer. Deus sempre vai ter o que? A minoria. E Deus está preparando nesse momento uma minoria. Essa é a realidade. Talvez você quisesse ouvir como muitos têm dito: fique sob a sombra do Altíssimo, busque a Deus, faça isso. Mas nós precisamos de um Jesus, ao mesmo tempo amoroso, e um Jesus ao mesmo tempo justo. Precisamos compreender que a obediência, queridos, Deus exige a obediência. Ou se não, porque Lúcifer foi expulso do céu? Pela sua desobediência, pela sua rebelião. E você sabe quantos anjos caíram do céu com Lúcifer? Bilhões e bilhões. Queridos, Deus chorou, porque Deus é amor, mas Deus ao mesmo tempo é justiça. Saia desse guarda-chuva, dessas promessas mirabolantes, que Deus vai realmente salvar a todos. Não, queridos, a promessa de Deus é certa. Deus vai realmente salvar aqueles o quê? Que estão fazendo a vontade de Deus. E aqui não tem salvação fora da graça. Salvação é pela graça, mas uma graça que transforma a vida, uma graça que conduz à obediência, uma graça que conduz para a santificação. Esse é o ideal de Deus. E aí o homem disse, o que foi pegar, Micaías já disse: olha, meu irmão, lá está todo mundo falando só o que é bom. Vê se você não vem destoar do grupo. Fala também o que é bom. Foca nas promessas de Deus.
foca no amor de Deus, foca só nas coisas boas de Jesus. Esquece o Jesus que veio trazer divisão. Esquece o Jesus que vai fazer descer fogo do céu. E aí respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías não era um servo comprado. Micaías não era um profeta comprado, que pensa nas coisas desse mundo, que quer manter o rebanho nesse mundo. Para quê? O rebanho tem que ascender aos céus para receber das mãos de Deus a coroa da vida eterna. E muitos estão pregando o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor está focado nesses princípios, queridos. Nos princípios que conduziu João Batista para ser um pecador, para ser um pregador, melhor dizendo, contundente, para ser um pregador cheio da verdade, para ser um pregador de Deus, da verdade de Deus, sem ter medo de dizer a verdade. E aqui, queridos, e vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? Ele inquiriu. Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Quer dizer, ele disse aqui no tom de ironia, não era isso que o rei queria ouvir? Ele ironizou: se você quer ouvir isso, tudo bem. E aqui nós compreendemos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu e disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramate de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Queridos, é isso. Hoje existe um espírito mentiroso, infelizmente, na boca de muitos líderes, muitos pastores, de várias denominações, pregando coisas maravilhosas, miraculosas e aprazíveis. Coisas que são miraculosas ao ponto de você até descrer. Dias melhores virão. Nós estamos terminando de passar esse deserto. Nós vamos logo voltar à normalidade. Não, queridos. Essa realmente não é a palavra do Senhor. Essa realmente não é a palavra do servo do Senhor que está aqui realmente assentado, que está realmente fincado na palavra de Deus. E aí você sabe o final da história. Acabe foi a essa batalha, apesar da previsão de Micaías, e ali se disfarçou tanto. Ele se escondeu, se disfarçou, e a primeira flecha acertou o rei Acabe, mesmo estando disfarçado, estando escondido, porque assim disse o Senhor. E quando assim diz o Senhor fala, realmente as coisas acontecem. E nesse momento, o que o assim diz o Senhor está dizendo para a sua igreja, para o seu povo, para o seu rebanho? Queridos, há uma mensagem aqui em Apocalipse capítulo 3, uma mensagem realmente muito forte que nós precisamos compreender. A partir do versículo 14 de Apocalipse capítulo 3 diz: carta à igreja em Laodiceia.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Quem dera fosse quente ou frio. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E como Deus vai vomitar pessoas, milhões e milhões das fileiras do exército de Deus serão vomitadas. Porque elas não querem mudanças, elas querem continuar nesse engano, nesse engodo de que está tudo bem, que tudo vai voltar ao normal, que Deus vai salvar todo mundo, que é o oba-oba, é o evangelho da inclusão. Queridos, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso, queridos, quem dera se fosse frio ou quente, mas porque você é morno, vou vomitar da minha boca. Essa é a promessa de Deus. Você tem ouvido isso? Você está sabendo que Deus, sim, o Jesus de amor, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que salva, é Jesus, mas ele também precisa de um comportamento para tirar o pecado do meio da terra. Porque ele veio para salvar o que se havia perdido, ele veio salvar a humanidade. Mas ele precisa de pessoas aptas ao seu reino, obedientes a seus mandamentos. E aqui ele diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um desgraçado. Uau! Aqui é Jesus falando, hein? Esse aqui é o texto de Apocalipse das igrejas. É Jesus que está passeando por ali. E ele diz: nem sabes que tu és um desgraçado, ou seja, infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a tua condição, essa é a minha condição, essa é a nossa condição. Mas Deus está tentando o quê? Com essa situação em que o mundo se encontra, Deus está pretendendo renovar o seu povo, reavivar o seu povo, acordar o seu povo. Mas para isso, para além da situação que o mundo está vivendo, é necessário que os líderes, os pastores, os pregadores, as pregadoras fixem seus olhos na mensagem para o tempo do fim. Nunca esqueça, Noé passou 120 anos pregando a mesma mensagem. Esse é o momento de fixarmos nossos olhos na verdade presente para esse momento final, que é breve Jesus voltará, e todas as circunstâncias que envolvem essa breve volta de Jesus. E aqui Jesus dá conselhos, não é? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ou seja, a palavra de Deus, a preciosidade das verdades que Deus tem para cada um de nós, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, ou seja, permite que Deus coloque em tua vida a justiça de Cristo. Você precisa permitir que Deus te cubra com seu santo manto de justiça e de graça. Mas tem um detalhe: Deus não vai colocar o seu manto santo de justiça e de graça sobre pessoas que pecam por opção, pecadores impenitentes, pecadores que acham que tudo é possível, que Deus vai relevar tudo. Há nada a ver. Estamos na geração nada a ver. Isso não tem nada a ver com a salvação. Tem sim, queridos. Eu gostaria de dizer realmente que Deus vai chegar aqui, botar um paninho branco, a sua justiça, figuradamente falando, e todos estarão aptos ao céu, mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Nós não podemos mentir para você. E você precisa de verdades para que você possa realmente acordar e compreender a realidade, o momento em que estamos vivendo, os momentos finais para a volta de Jesus. E aqui ele fala dessas vestiduras brancas para cobrir a tua nudez. Queridos, essa é a verdade para o tempo do fim. E Deus tem um exército tão puro. Olha o que vai fazer esse exército de Deus. Deus tem um exército, sim, Ele está capacitando. Eu vejo capacitando esse exército de maneira tão maravilhosa, tão plena. São pessoas que eu vejo 24 horas falando só as verdades da palavra de Deus. Pessoas que estão vivendo em seus carros, pregando o evangelho. Família peregrina que vive para cima e para baixo aí aos rincões dessas cidades onde não tem presença da igreja,
onde não tem presença adventista, e essas pessoas levam livros e levam mensagem, vivem em postos de gasolina, outros que já estão se dispusendo a viver em combis, home combis, por aí, vivendo ao Brasil afora, entregando materiais, orando embaixo das árvores, fazendo semanas de oração longe das pessoas, mas pregando o evangelho, entregando livros. E aí eu queria concluir com esse pensamento aqui, que está aqui no Grande Conflito. Eu recomendo mais uma vez, e por falar no Grande Conflito, é esse livro que Ellen White diz deve ser doado em todas as casas, aos milhões, aos bilhões. E muitos desses irmãos estão comprando esse livro, claro, com outro título, A Grande Controvérsia, que está saindo ali por R$8, R$9, estão entregando, porque o conteúdo é o mesmo, só mudou o nome, mas o conteúdo é o mesmo. E se você receber um livro desse, louve a Deus, porque você realmente está recebendo uma mensagem muito poderosa para o tempo do fim. Então, aqui no Grande Conflito, eu vou ler aqui na página 617, que diz: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que o que foi lá no dia do Pentecostes. Vai ser muito maior. A obra vai ser maravilhosa, miraculosa, poderosa, queridos. E aqui ela vai dizer: as profecias que se cumpriram, o derramamento da chuva temporã, lá no Pentecostes, né, querido, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia. E nós estamos aguardando a chuva serôdia. Infelizmente, ela vai estar caindo aqui do seu lado e você vai estar olhando para aquele irmão dizendo: olha como esse irmão é fanático, olha como esse irmão é radical, será que eu não saberia reconhecer a chuva serôdia? E infelizmente esses não reconhecerão a chuva serôdia, não reconhecerão as bênçãos da chuva serôdia. E aí, queridos, vem aqui, ela continua dizendo: eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Para que sejam o que, irmãos? Apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Queridos, está lá em Atos, capítulo 3, 19 e 20. Aí a irmã White diz: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. Rosto, lembra de Moisés quando desceu do monte? Moisés desceu do monte, foi obrigado a colocar um lenço no seu rosto, que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Tanto que ele resplandecia a glória de Deus. Parecia um espelho assim com o sol, que ninguém podia olhar. Assim também será, queridos, esses que estão pregando a verdade, admoestando você: levanta-te, busca o Senhor, confessa os teus pecados para que sejam apagados, esquece os teus pecados, deixa os pecados de lado. E aqui ele continua dizendo: com o rosto a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu. Mas a gente sabe que isso é um engano. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela própria convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido.
Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Amém. Essa é a promessa do Deus eterno, queridos. Que você realmente possa fugir dessas fábulas aprazíveis. Queridos, nós queremos sim um mundo melhor, mas não é esse mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos a breve volta de Jesus. Nós aguardamos a cidade cujo construtor não é Oscar Niemeyer. Nós aguardamos a cidade cujo construtor é Jesus Cristo. A cidade toda murada de jaspe luzente. Esta é a cidade, este é o mundo, esta é a promessa que nós queremos em nome de Jesus. Amém.